Existe um momento que separa o empata comum do empata que transforma realidades. Esse momento não acontece quando ele fala. Acontece quando ele para de falar, quando ele escolhe o silêncio. E o que acontece nesse instante, o que se desencadeia no cérebro, nas redes neurais, na química do corpo, foi algo que Jung intuiu há mais de 100 anos, mas que Stanford, através do trabalho do laboratório Huberman, só conseguiu provar agora, em 2024. Você já percebeu que quando um empata se cala, algo muda na sala, que o silêncio dele pesa mais do que gritos de outras pessoas? Isso não é imaginação, isso é neurociência. E hoje eu vou revelar exatamente por que o silêncio do empata é mais poderoso que 1000 palavras. E, mais importante, vou mostrar o que Jung descobriu sobre esse poder e como Huberman validou cientificamente cada parte dessa descoberta. Mas antes de continuar, preciso te avisar de algo. O que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você usa seu silêncio para sempre. Porque a maioria dos empatas usa o silêncio de forma errada. Eles se calam por medo, por exaustão, por não saber o que dizer, mas o silêncio verdadeiro, o silêncio que transforma, é algo completamente diferente. E é sobre isso que vamos falar. Jung era um dos homens mais brilhantes do século XX. Ele criou conceitos que até hoje guiam a psicologia, a terapia e até mesmo a neurociência moderna. Mas o que poucos sabem é que Jung era um introvertido profundo. Todos que o conheciam relatavam isso. Ele preferia trabalhar sozinho. Ele se recarregava em solidão. Ele exigia silêncio quando estava escrevendo. E ele tinha um retiro privado em um lugar chamado Bollingen, na Suíça, onde passava longas temporadas em completo silêncio. Em 1921, Jung publicou um livro chamado Tipos Psicológicos. Nesse livro, ele mapeou pela primeira vez a diferença fundamental entre introvertidos e extrovertidos. E o que ele disse sobre o introvertido mudou tudo o que entendemos sobre a mente humana. Jung escreveu que existem duas formas fundamentais de adaptação na natureza. Uma através de maior fertilidade, com poder defensivo relativamente pequeno. A outra através de equipamento individual com múltiplos meios de autoproteção. O introvertido, segundo Jung, tende a se defender contra demandas externas, a conservar-se de qualquer gasto de energia diretamente relacionado ao objeto, assim, consolidando para si a posição mais segura e inexpugnável. E aqui está a chave. O silêncio do introvertido não é fraqueza, é uma fortaleza, uma posição estratégica que ele assume para preservar sua energia e seu poder. Mas espera, isso foi em 1921. Como podemos ter certeza de que Jung estava certo? É aqui que entra Huberman e a neurociência moderna. Um estudo publicado em 2024 no periódico Atenção Plena, vinculado a Springer, investigou algo fascinante. Os pesquisadores queriam entender como a prática do silêncio afeta a conectividade cerebral. Eles analisaram dados de ressonância magnética funcional de 13 meditadores, Vipassana de longo prazo. Esses meditadores tinham, em média, 11.000 horas de experiência de meditação ao longo da vida. Compararam com 34 controles saudáveis sem experiência em meditação. E também com um grande conjunto de dados do projeto Conectoma Humano, com 169 participantes. O que eles descobriram foi revolucionário. A prática do silêncio muda a conectividade entre 3 redes cognitivas fundamentais. A rede de modo padrão, conhecida como DMN, a rede de atenção dorsal e a rede de linguagem. Em meditadores que praticavam o silêncio,
A conectividade entre essas redes estava reduzida. Isso resultava em menos pensamentos espontâneos durante a meditação e uma experiência mais profunda de meditação. Pense no que isso significa. Quando você pratica o silêncio de forma consistente, seu cérebro literalmente se reconfigura. Os pensamentos verbais diminuem, a tagarelice mental se acalma e você entra em um estado mais profundo de consciência. Jung sabia disso intuitivamente. Ele passou décadas em silêncio em Bollingen, porque entendia que era assim que ele acessava as camadas mais profundas da psique. Agora temos a prova científica. Mas tem mais. E isso é algo que Huberman explicou em seu episódio sobre o nervo vago. Existe um sistema no seu corpo que comunica constantemente entre seu cérebro e seus órgãos. Esse sistema é dominado pelo 10º nervo craniano, o nervo vago. A palavra vago vem de vagabundo, aquele que vagueia. E, de fato, o nervo vago é um conjunto vasto e enorme de nervos que vagueiam pelo seu corpo. Huberman explicou que existe algo chamado interocepção. É a nossa percepção da nossa paisagem interna. Coisas como nossos batimentos cardíacos, nossa respiração, quão cheio ou vazio nosso intestino pode estar, mas também nossa paisagem interna em relação à química, quão ácido nos sentimos, quão bem ou mal nos sentimos por dentro. E aqui está o ponto crucial. O estresse altera a química do seu intestino por causa das formas como ele desliga o nervo vago e silencia os neurônios que comunicam do intestino para o cérebro. Quando você está estressado, seu nervo vago é basicamente silenciado. Você perde a conexão com seu corpo. Você para de sentir suas intuições. Você para de ouvir a sabedoria que vem de dentro. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você escolhe o silêncio conscientemente, você ativa o nervo vago. Você reconecta cérebro e corpo. Você amplifica sua interocepção. Huberman chamou isso de consciência interoceptiva. Costumava ser chamado de tônus vagal. Mas ele prefere o termo consciência interoceptiva, porque leva em conta tudo o que está acontecendo com o vago. Agora conecte os pontos. Jung disse que o introvertido se fortalece no silêncio. A neurociência prova que o silêncio reduz a conectividade de redes cerebrais associadas à tagarelice mental. Huberman mostra que o silêncio ativa o nervo vago e amplia a consciência interoceptiva. E empatas, por definição, são pessoas com alta sensibilidade interoceptiva. Eles sentem o que outros sentem. Eles percebem mudanças sutis no ambiente. Eles processam informações emocionais de forma diferente. Quando um empata entra em silêncio, ele não está apenas parando de falar. Ele está ativando todo um sistema neurobiológico que amplifica seus dons. Seu nervo vago se conecta mais fortemente, sua interocepção se aguça, suas redes de linguagem se acalmam, e ele entra em um estado de percepção expandida que pessoas comuns simplesmente não conseguem acessar, e por isso que o silêncio do empata pesa tanto. Não é apenas ausência de som, é presença de algo maior, é a ativação de um modo de percepção que transcende palavras. Mas calma, porque o que eu vou revelar agora é ainda mais profundo. Jung não apenas entendeu o poder do silêncio, ele entendeu que o silêncio é a porta de entrada para o inconsciente. Em seu livro Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung descreveu como ele entrava em estados de imaginação ativa. Ele se sentava em silêncio, deixava sua mente vagar e permitia que imagens emergissem do inconsciente. Ele dizia que era assim que ele acessava o que chamava de inconsciente coletivo, as camadas mais profundas da psique.
que conectam todos os seres humanos. Agora, veja o que a neurociência descobriu. Em 2025, pesquisadores publicaram na Network Neuroscience, um periódico do MIT Press, um estudo sobre estados cerebrais durante meditação concentrativa avançada. Eles usaram ressonância magnética de 7 Tesla, a mais poderosa disponível, e identificaram 3 estados cerebrais distintos durante a meditação profunda. O primeiro era um estado anticorrelacionado com a rede de modo padrão. Nesse estado, a rede de modo padrão estava suprimida enquanto outras redes estavam ativas. O segundo era um estado hiperconectado, onde muitas regiões cerebrais se comunicavam simultaneamente. O terceiro era um estado esparsamente conectado, com comunicação mínima entre regiões. Os pesquisadores descobriram que o estado anticorrelacionado com a rede de modo padrão era mais prevalente durante a meditação do que durante estados de controle. E meditadores que praticavam o silêncio mostravam conectividade reduzida entre a rede de modo padrão e regiões de linguagem. Isso reflete a diminuição do pensamento verbal espontâneo. Jung chamava isso de silenciar o ego. A rede de modo padrão é frequentemente associada ao ego, ao senso de eu, a narrativa que contamos sobre nós mesmos. Quando você pratica o silêncio, você silencia a rede de modo padrão. Você silencia o ego. Isso permite que você acesse o que Jung chamava de self com S maiúsculo, o centro mais profundo da psique que transcende o ego individual. Andrew Huberman nunca citou Jung diretamente em seus episódios, mas ele descreveu exatamente os mesmos mecanismos, usando linguagem neurocientífica. Ele falou sobre como o sistema nervoso autônomico tem 2 ramos: o simpático, que controla estados de alerta, desde alerta normal até ataque de pânico total, e o parasimpático, que controla estados de calma, desde relaxamento até sono profundo. Eles funcionam como uma gangorra, sempre ambos ativos, apenas em equilíbrios diferentes. O nervo vago é classificado como parasimpático, mas Andrew Huberman fez uma distinção importante. Mesmo estando no ramo parasimpático do sistema nervoso autônomico, o nervo vago não é um sistema calmante. É um sistema de comunicação. É um sistema motor. Ele comunica cérebro para corpo e corpo para cérebro. E muda a função de diferentes órgãos. Isso é exatamente o que Jung descrevia quando falava sobre a conexão entre psique e soma, entre mente e corpo. Ele intuiu que havia um sistema que conectava nossos estados mentais aos nossos estados corporais, que nossas emoções não estavam apenas na cabeça, mas eram sentidas em todo o corpo. O nervo vago é essa conexão. E aqui está algo que quase ninguém fala. Jung descreveu um tipo psicológico que ele chamou de introvertido sentimental. Esse tipo corresponde a pessoas solitárias, que têm grande dificuldade em estabelecer relações sociais com outras pessoas. Podem ser insociáveis e melancólicos. Fazem tudo ao seu alcance para passar despercebidos e gostam de permanecer em silêncio. No entanto, são muito sensíveis às necessidades dos outros. Leia isso novamente. São muito sensíveis às necessidades dos outros. Jung estava descrevendo empatas. Há mais de 100 anos, ele identificou esse tipo de pessoa que prefere o silêncio, mas é extremamente sensível aos outros. Ele não usou a palavra empata, porque ela não existia naquela época, mas ele mapeou exatamente as mesmas características. E agora entendemos por que o silêncio é tão poderoso para esse tipo de pessoa. Porque o silêncio não é fuga, não é evitação.
é o habitat natural do empata. É onde ele se fortalece, onde seu sistema nervoso se regula, onde sua interocepção se amplifica, onde ele acessa sua verdadeira sabedoria. Mas guarda essa informação, porque vou voltar nela mais tarde. Porque existe um aspecto do silêncio que Jung descobriu, que vai fazer tudo isso fazer ainda mais sentido. Antes disso, preciso te mostrar algo que Andrew Huberman revelou sobre a conexão entre silêncio e cura emocional. No seu laboratório em Stanford, ele estuda como o cérebro processa trauma e estresse. E uma das descobertas mais impressionantes é que o silêncio ativa mecanismos de cura que simplesmente não funcionam quando estamos falando ou ouvindo. Quando você fala, você está usando energia. Seu cérebro está processando linguagem, organizando pensamentos, monitorando reações. Quando você ouve, você ainda está processando, ainda está respondendo internamente. Mas quando você está em silêncio verdadeiro, sem falar e sem se preparar para falar, algo diferente acontece. Seu cérebro entra em um modo de processamento mais profundo. As áreas relacionadas à memória e emoção se tornam mais ativas. E isso permite que experiências não processadas finalmente sejam integradas. Jung descreveu isso de outra forma. Ele disse que no silêncio, conteúdos do inconsciente podem emergir para a consciência. Sonhos, memórias, imagens simbólicas. Tudo isso precisa de silêncio para aparecer, porque o barulho constante, tanto externo quanto interno, mantém essas coisas reprimidas. O silêncio é a porta, e o empata que aprende a usar essa porta tem acesso a camadas de si mesmo que a maioria das pessoas nunca conhece. Existe uma pesquisa de 2024, publicada no Science Times, que mostrou algo fascinante sobre neuroplasticidade. Os pesquisadores descobriram que mesmo traços de personalidade, antes considerados fixos, são, na verdade, modificáveis. Introvertidos podem aprender confiança social. Os cronicamente ansiosos podem cultivar paz interior. E isso acontece através de práticas que envolvem silêncio e introspecção. O cérebro se remodela, novas conexões se formam, velhos padrões se dissolvem. Isso significa que o silêncio do empata não é apenas uma pausa, é uma prática de transformação ativa. Cada momento de silêncio consciente está literalmente remodelando o cérebro, criando novas possibilidades, abrindo caminhos que antes estavam fechados. Deixa eu te contar algo que mudou minha perspectiva sobre isso. Andrew Huberman explicou que quando você inspira, seu coração acelera. Quando você expira, seu coração desacelera. Isso acontece porque o cérebro envia informações via nervo vago, de volta ao coração para desacelerá-lo. Então, enquanto inspirações aceleram o coração, expirações desaceleram o coração. Ele ensinou uma técnica chamada suspiro fisiológico, 2 inspirações seguidas de uma expiração longa. Isso ativa o sistema parasimpático e acalma o sistema nervoso quase instantaneamente. Isso é o que empatas estão fazendo intuitivamente. Quando escolhem o silêncio, eles estão regulando o seu sistema nervoso, estão ativando o nervo vago, estão entrando em estados mais profundos de percepção. Mas a maioria dos empatas não sabe disso conscientemente. Eles simplesmente sentem que precisam de silêncio, que ficam exaustos com muita conversa, que precisam de tempo sozinhos para se recarregar. Agora você sabe por quê. Não é fraqueza, é sabedoria biológica. Seu corpo sabe o que precisa, antes que sua mente consciente entenda. E aqui entra algo ainda mais profundo.
Jung falou sobre um processo que ele chamou de individuação. É a jornada de se tornar quem você realmente é, de integrar todas as partes de si mesmo, de transcender o ego limitado e acessar o self mais profundo. E Jung foi muito claro. Esse processo requer silêncio, requer introspecção, requer tempo longe do mundo externo. Andrew Huberman nunca usou a palavra individuação, mas ele falou extensamente sobre neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar, de criar novas conexões, de mudar sua estrutura baseado em experiência. E pesquisas mostram que a prática do silêncio e da meditação promove neuroplasticidade, aumenta a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que suporta o crescimento de células cerebrais, longevidade e plasticidade sináptica. Jung sabia que o silêncio transforma. Andrew Huberman provou que o silêncio remodela o cérebro. O empata que entende isso tem uma vantagem enorme, porque ele não está apenas descansando quando entra em silêncio. Ele está ativamente reconfigurando suas redes neurais. Está fortalecendo sua capacidade de percepção. Está se tornando mais ele mesmo. Agora presta atenção no que vou dizer, porque isso é algo que pode mudar seus relacionamentos para sempre. O silêncio do empata tem um efeito profundo nas outras pessoas. E não apenas porque é a ausência de palavras. É porque o silêncio do empata carrega uma presença. Quando um empata se cala após ter sido magoado, as outras pessoas sentem. Elas não sabem explicar o que estão sentindo, mas sentem. Sentem o peso, a profundidade. A significância é porque quando o empata entra em silêncio, ele ativa todo aquele sistema neurobiológico que falamos. Seu nervo vago se regula, sua interocepção se amplifica. E ele começa a emanar uma frequência diferente. Outros sistemas nervosos respondem a isso. Nós somos biologicamente programados para perceber estados emocionais nos outros. Nossos neurônios espelho disparam em resposta ao que percebemos. E quando um empata entra em um estado de silêncio profundo e regulado, as pessoas ao redor sentem isso em seus próprios corpos. É por isso que o silêncio do empata é mais poderoso que 1000 palavras. Palavras atingem a mente consciente. O silêncio regulado do empata atinge o sistema nervoso diretamente, vai além da linguagem, além da lógica. Atinge as camadas mais primitivas do cérebro que processam segurança e ameaça. Jung entendeu isso quando escreveu sobre a projeção. Ele disse que nós projetamos nos outros, que vemos neles partes de nós mesmos que não reconhecemos. Mas o empata em silêncio funciona como um espelho limpo. Ele não está projetando. Ele está apenas presente. E isso força os outros a confrontarem suas próprias projeções, suas próprias sombras, suas próprias partes não integradas. É desconfortável para pessoas que não fizeram o trabalho interno. Por isso, alguns fogem do silêncio do empata. Não conseguem suportar o que veem em si mesmos quando confrontados com aquela presença silenciosa. Mas para pessoas que estão no caminho do autoconhecimento, o silêncio do empata é curativo. É como um lago tranquilo, onde elas podem ver seu próprio reflexo claramente pela primeira vez. É isso que Jung quis dizer quando falou sobre o poder do silêncio como ferramenta terapêutica. Ele frequentemente ficava em silêncio com seus pacientes. Deixava o silêncio trabalhar. Porque entendia que algumas coisas não podem ser ditas, só podem ser sentidas. Agora vou voltar naquele ponto que pedi para você guardar. Lembra que falei sobre um aspecto do silêncio que Jung descobriu? Pois bem, Jung percebeu que o silêncio tem uma qualidade específica que ele chamou de luminosidade, uma presença sagrada.
uma sensação de que algo maior está acontecendo. Ele descreveu isso em vários de seus escritos. Quando entrava em silêncio profundo em Bollingen, ele não estava apenas descansando, ele estava acessando o que chamou de self, a totalidade da psique, o centro que transcende o ego individual. E essa experiência tinha uma qualidade transformadora. Não era apenas relaxamento, era encontro com algo maior. Agora veja o que a neurociência descobriu sobre isso. Pesquisadores estudando meditadores avançados descobriram que durante estados de silêncio profundo, certas áreas do cérebro se ativam de formas incomuns. O lóbulo parietal inferior esquerdo, responsável pelo senso de limites do corpo, reduz sua atividade. Isso cria a sensação de expansão, de dissolução de fronteiras, de conexão com algo maior. Jung chamava isso de experiência luminosa. Andrew Huberman chamaria de alteração nos padrões de ativação cerebral. Diferentes linguagens descrevendo o mesmo fenômeno. O silêncio profundo não apenas acalma, ele transforma a própria percepção de quem você é. Empatas relatam isso frequentemente. Eles entram em silêncio e sentem que se expandem, que seus limites se dissolvem, que podem sentir coisas que estão além de si mesmos. Isso não é imaginação, é neurobiologia. Seus cérebros estão literalmente operando de forma diferente durante esses estados. É por isso que o silêncio do empata carrega tanto peso. Porque quando ele está em silêncio profundo, ele está acessando estados de consciência que poucas pessoas experimentam. Ele está conectado com algo além do ego comum, e isso emana dele. As outras pessoas sentem, mesmo sem entender o que estão sentindo. Existe outro aspecto que quase ninguém discute. Jung estudou extensivamente a relação entre o indivíduo e o coletivo. Ele disse que nós não somos apenas indivíduos isolados. Somos conectados através do que ele chamou de inconsciente coletivo, camadas profundas da psique que compartilhamos com toda a humanidade. O empata em silêncio acessa essas camadas. Ele não está apenas em contato consigo mesmo. Ele está em contato com padrões mais profundos, arquétipos, símbolos universais. E da mesma forma que neurônios espelho nos permitem sentir o que outros sentem, essas conexões mais profundas permitem ao empata acessar sabedoria que transcende sua experiência individual. Andrew Huberman descreveria isso em termos de redes neurais e conectividade cerebral. Jung descreveria em termos de arquétipos e inconsciente coletivo. Mas ambos estão apontando para a mesma realidade. O silêncio abre portas. E o empata que sabe usar o silêncio tem acesso a dimensões da experiência que permanecem fechadas para a maioria. Você já passou por esse conteúdo até aqui. Você já entendeu a teoria, a ciência, a validação. Agora deixa eu te dar o protocolo prático. O que você pode fazer com essa informação para transformar sua vida? Primeiro, reconheça que seu desejo de silêncio não é uma fraqueza. É uma força biológica. Seu sistema nervoso sabe que precisa de silêncio para se regular. Pare de se desculpar por isso. Pare de achar que deveria ser mais extrovertido. Jung era introvertido e foi um dos homens mais influentes do século XX. Segundo, use o silêncio intencionalmente, não apenas quando está exausto ou fugindo. Escolha momentos de silêncio quando está bem, quando está forte. Use-o como uma prática. Os meditadores Vipassana do estudo tinham 11.000 horas de prática. Você não precisa de tanto, mas precisa de consistência. Terceiro, combine silêncio com respiração consciente.
Andrew Huberman ensinou que 2 inspirações seguidas de uma expiração longa ativam imediatamente o sistema parasimpático. Faça isso durante seus momentos de silêncio. Amplifique o efeito. 4. Preste atenção na sua interocepção. Quando estiver em silêncio, perceba o que está sentindo no corpo. Onde está a tensão? Onde está o relaxamento? Quais sensações surgem? Andrew Huberman disse que essa consciência interoceptiva pode ser afinada. Quanto mais você pratica, mais sensível você se torna. 5. Entenda que seu silêncio afeta os outros. Use isso com sabedoria, não como arma, não como punição, mas como presença, como convite para que outros também se acalmem, para que outros também acessem suas próprias profundezas. 6. Quando alguém te magoar, não responda imediatamente. Entre em silêncio. 1. Regule seu sistema nervoso. Acesse sua interocepção e só então, quando estiver centrado, decida como responder ou se responder. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. 7. Crie um espaço físico para seu silêncio. Jung tinha Bollingen. Você não precisa de uma torre na Suíça, mas precisa de um lugar onde possa estar em silêncio sem interrupções, onde possa desligar dispositivos, onde possa simplesmente ser. 8. Use o silêncio para acessar sua intuição. Jung praticava imaginação ativa em silêncio. Ele deixava imagens surgirem do inconsciente. Você pode fazer o mesmo. Entre em silêncio, relaxe e simplesmente observe o que surge, sem julgar, sem direcionar, apenas observando. 9. Lembre que o silêncio é um processo de integração. Cada vez que você entra em silêncio consciente, você está dando espaço para partes não integradas de si mesmo emergirem. Isso pode trazer à tona emoções difíceis, memórias esquecidas, partes sombrias. Não fuja disso. É assim que a cura acontece. 10. Confie no processo. Jung levou décadas para desenvolver sua prática de silêncio. Andrew Huberman mostra que mudanças neuroplásticas levam tempo. Você não vai transformar seu cérebro em uma sessão, mas cada momento de silêncio consciente está criando novas conexões, fortalecendo novos padrões, reconfigurando sua neurobiologia. Você chegou até aqui. Você agora sabe algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. Sabe que seu silêncio não é vazio, é cheio de poder, de presença, de transformação. Jung passou sua vida inteira estudando a psique humana. Ele mergulhou nas profundezas do inconsciente, confrontou sombras que teriam destruído pessoas menos corajosas. E no final, o que ele mais valorizava era o silêncio, seus momentos em Bollingen, suas horas de introspecção solitária. Seus dias sem palavras. Andrew Huberman passou décadas em laboratórios de Stanford. Ele mediu, quantificou, analisou. Ele usou as tecnologias mais avançadas disponíveis para entender como o cérebro funciona. E o que ele descobriu valida tudo que Jung intuiu. O silêncio muda o cérebro. A interocepção conecta mente e corpo. O nervo vago é o canal de comunicação que une tudo. Você é um empata. Você sente o que outros não sentem, percebe o que outros não percebem. Isso é um dom, mas também é uma responsabilidade, porque agora você sabe que seu silêncio tem poder, poder de transformar a si mesmo, poder de afetar os outros, poder de acessar níveis de consciência que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. A pergunta agora é simples. O que você vai fazer com esse poder? Vai continuar usando o silêncio apenas como fuga? Ou vai começá-lo a usar como a ferramenta de transformação que realmente é?
Jung disse uma vez que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Andrew Huberman provou que controlar sua biologia é a chave para controlar sua vida. A síntese é clara. Desperte para dentro, controle para fora. E use o silêncio como a ponte entre os dois mundos. Seu silêncio é mais poderoso que 1000 palavras. Jung revelou. Andrew Huberman validou. Agora você sabe. A transformação começa no próximo momento que você escolher calar. Não por medo, não por exaustão, mas por poder, por sabedoria, por escolha consciente de entrar em um estado que reconfigura seu cérebro, regula seu sistema nervoso e muda a realidade ao seu redor. Esse é o segredo que empatas verdadeiros carregam. Esse é o poder que poucos entendem. E agora você faz parte desse grupo. Use com sabedoria. Eu produzi esse conteúdo com muita pesquisa e cuidado, porque sei que ele pode transformar vidas. Se você sentiu o valor do que recebeu hoje, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Cada apoio não é apenas financeiro. É você dizendo, continue revelando o que poucos têm coragem de compartilhar. É você se tornando parte ativa dessa missão de unir a sabedoria de Jung com a ciência de Andrew Huberman. Quando você clica no coração dourado, você financia a próxima revelação. Você não é espectador passivo, você é pesquisador da verdade comigo. Comenta aqui embaixo. Time silêncio versus time palavras. Como você usa seu silêncio? Como ferramenta de poder ou como fuga? Quero saber sua experiência. E se conhece alguém que precisa entender o poder do silêncio, manda esse vídeo para essa pessoa. Porque às vezes a mensagem certa chega na hora certa. E talvez você seja o mensageiro que vai mudar a vida de alguém hoje.